Welcome to Frontier Ministries podcast. The message you're about to hear was preached by Pastor Tiago Cruz at our church in West Palm Beach, Florida. Our prayers for it to be a blessing to you. Atos capítulo 4, versículos de 1 a 20, nós não vamos ler os 20 versículos de uma vez só, nós vamos ler aos pouquinhos, mas eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler do versículo 1 ao 4 para começar, Atos 4, versículo de 1 a 20, o nosso tema é Seja Livre. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Amém. Nós vemos aqui, nessa passagem, Pedro e João pregando logo no início da história da igreja. Nós temos o dia de Pentecostes em Atos 2, e aqui nós estamos no início de Atos capítulo 4. Nós sabemos que em Atos 2, quando Pedro pregou, quantos sabem quantos se converteram naquele dia? 3.000 pessoas se converteram no dia de Pentecostes. Aqui nós temos Pedro e João pregando novamente e nós vemos que em torno de 5.000. A palavra de Deus diz 5.000 homens. Sempre que você ler homens, saiba que apenas os homens eram contados naquela época. Mas se contarmos as mulheres, se contarmos as crianças, esse número pode facilmente chegar a 15 ou 20.000 pessoas que aceitaram, que creram naquele dia. E é lindo porque nós vemos aqui Pedro e João falando ao povo e falando ao povo com poder, com autoridade, cheios do Espírito Santo. É lindo nós vermos como a vida com Cristo foi o que eles decidiram. A vida com Cristo é a melhor decisão que se possa tomar. A decisão mais importante da sua vida, a decisão mais importante de qualquer pessoa ao longo da sua vida é Jesus. Você pode escolher muito bem ou muito mal com quem você vai casar. Você pode escolher muito bem ou muito mal a sua carreira, a sua profissão, as suas decisões ao longo da sua vida, mas a verdade é que Jesus é a melhor decisão. Porque não se erra. Com Jesus não tem como, escolhi errado. Decidi, vacilei, dei mole. Jesus é a melhor decisão das nossas vidas. E é lindo nós vermos aqui que Pedro e João, eles estavam pregando e apesar de terem sido presos, 5.000 homens acreditaram, aceitaram a Jesus, se converteram. Mulheres, crianças, em torno de talvez 15 a 20.000 pessoas. Mesmo eles tendo sido presos. É lindo vermos 2 homens, uma mensagem e 5.000 decisões. Esse é o poder do nosso Deus. Talvez você aqui nessa noite esteja pensando, pastor, eu estou tão cansado. Eu não consigo ver como é que Deus pode fazer mais. Eu não consigo ver por onde que Deus vai mover, para onde que Deus vai mover. Querido, 2 homens pregando uma mensagem. Jesus Cristo crucificado. 5.000 decisões. Esse é o poder de Jesus. Esse é o poder do nosso Deus. Cristo transforma. Cristo transforma. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e você esteja pensando, mas está tão difícil. Cristo transforma. Talvez você esteja olhando para o seu casamento pensando, tá dando não, Cristo transforma. Talvez você esteja olhando para você mesmo pensando, mas eu sou tão errado, eu tenho tantas faltas, eu tenho tantas falhas, eu peco toda hora. Cristo transforma. Querido, 2 homens, 2 pescadores, 2 galileus pregando em Jerusalém, como se fossem duas pessoas da roça, indo para o meio da Times Square em Nova York pregando Jesus. 2 surtados, 2 malucos, ninguém vai ouvir, ninguém vai dar atenção. 5.000 pessoas, 5.000 homens acreditaram, 5.000 decisões. Este é o poder do nosso Deus. E nós vemos que eles estavam pregando com poder, com autoridade, mas mesmo assim eles foram presos. Talvez na sua vida hoje você esteja pensando, pastor, quanto mais eu colo em Jesus, quanto mais eu me comprometo, quanto mais eu dizimo, quanto mais eu estou firme, quanto mais eu venho na igreja, mais difícil parece que a minha vida fica. Normal. Desculpa, pode ser o que você não está esperando ouvir, mas normal. Dificuldades sempre virão, queridos. O inimigo odeia o fato de você estar aqui. O inimigo odeia o fato de você vir a uma igreja que prega a palavra de Deus.
Não, não vai lá hoje não, vai lá naquele outro lugar. Vai lá onde vão dizer que você está bem, você não precisa fazer mais nada. Não, não faz, não lê a Bíblia não. Vai ler um livro de autoajuda. Não faz isso não. Vai ver TV, vai esparecer, vai beber. É isso que você precisa. Essas são as mentiras que Satanás coloca na nossa mente. Essas são as mentiras que ele coloca nos nossos corações, que ele sussurra. Ele não tem poder de colocar, mas ele sussurra. De tal forma que você começa a pensar, essas são minhas ideias. É isso que meu coração quer. É isso que eu sinto de fazer. Não sei se já aconteceu com você, querido, mas comigo aqui nesse país já aconteceram algumas vezes. De eu estar dirigindo a 95, eu estar preocupado ou ansioso com alguma situação. E eu estou dirigindo a 95, não estou correndo, eu estou normal, estou ouvindo louvor, eu estou adorando a Deus e vem aquele pensamento, joga o carro aqui agora. Acabam seus problemas. Joga o carro aqui. Puxa o freio de mão. Você está o quê? 80 milhas por hora? Puxa o freio de mão. Não vai doer. Você morre rápido. É isso que Satanás faz. É isso que o inimigo das nossas almas faz. Ele mata, ele destrói, ele rouba. É isso que ele veio fazer. É isso que ele faz. Jesus Cristo disse, se o mundo os odeia, em João 15:18, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. E ele segue dizendo depois, porventura algum discípulo é maior que o seu mestre? Sim, o mundo te odeia. Sim, o mundo me odeia. O mundo odeia a sua fé. O mundo odeia o fato de que tudo pode acontecer, mas você está firme com o Senhor. O mundo odeia o fato de que, apesar do mundo, da mídia, da política, dos líderes desse tempo pregarem ao contrário, a gente está firmado na palavra do Senhor. O mundo odeia. O mundo odeia. Porque antes odiou a Cristo. João 1 diz que ele veio para os que eram seus, mas eles não o receberam. Ele veio para o mundo que ele criou. Como nós declaramos aqui nessa noite, luz das nações que dissipa as trevas. Mas os seus não o receberam. Não busque, não se prenda, não procure aceitação onde só há ódio. Não se prenda onde só há ódio, querido. Tem muita gente que busca a vida inteira querer ser aceito por esse mundo. Tem muito adolescente, tem muito jovem que quer fazer de tudo para ser aceito pelo mundo. Ah, mãe ou pai, poxa, mas ninguém gosta de mim na escola, o que eu mais quero é ser aceito, o que eu mais quero é ser aceito. Será que eu tenho que provar esse vape aqui para ser aceito? Será que eu tenho que provar essa droga? Será que eu tenho que beijar esse menino? Será que eu tenho que ser homossexual? Será que são essas as coisas que eu tenho que fazer para ser aceito? E não só na adolescência, querido, tem muito adulto que se perde nisso também. Tem muito adulto que quer ser aceito, tem muito adulto que quer ser aplaudido. Nossa, olha só, o mundo me aplaude, as pessoas gostam de mim. Eu sou uma pessoa querida pelo mundo. Não se prendam onde só há ódio. Mais e mais nós vemos as pessoas colocando hashtags na internet. Stop Asian Hate. Pare com o ódio aos asiáticos. Pare com o ódio aos negros. Pare com o ódio aos latinos. E alguém parou? A gente só vê mais e mais. Quem aqui tem filho na escola sabe. Como volta e meia você recebe uma notificação. Lockdown. Alguém entrou, tem uma arma na escola. Alguém entrou, tem alguma coisa acontecendo. Todas as crianças estão trancadas. As crianças estão sendo evacuadas para um campo de futebol. Esses dias nós estávamos aqui no Fronte. E uma menina que frequenta uma universidade cristã aqui em West Palm Beach recebeu uma notificação. A universidade está em lockdown. Alguém está armado dentro do campus. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. Você quer ser amado por esse mundo? Você quer ser aplaudido por esse mundo? Não se prenda onde só há mágoa. A verdade é que cada vez mais as pessoas estão magoadas, as pessoas estão sozinhas, as pessoas estão quebradas, porque isso é o que o mundo traz. Isso é o que o mundo quer colocar sobre nós. Você não está ansioso? Você não está passando mal? Você não está com dor de cabeça? Você não tem enxaqueca? Você não está depressivo? Não, tem alguma coisa errada com você. Nossa, sua vida deve ser muito boa, você deve ter muito dinheiro. Nossa, não, você, caramba, você é de outro mundo. Porque todo mundo está magoado, todo mundo está quebrado, todo mundo está com o coração partido, todo mundo está passando por uma dificuldade que parece a pior coisa do mundo. Sendo bem sincero, eu não preciso do louvor, eu não preciso das palmas desse mundo e você não precisa das palmas desse mundo.
O nosso Deus nos chama de geração eleita, sacerdócio real. Esse mundo só tem mágoa a oferecer. Esse mundo só tem dor a oferecer. A verdade é que assim, quem é que nunca foi magoado? Quem é que nunca foi machucado? Quem é que nunca foi traído? Quem é que nunca esteve solitário, talvez? Quem é que não esteve, talvez, a ponto de tirar sua própria vida? Não se prenda onde só há dor. Não se prenda onde só há mentiras. Porque é isso que Satanás faz. A palavra de Deus declara que ele é o pai da mentira. Não se prenda, querido, às coisas desse mundo. Eu sei, nós passamos dificuldade, nós passamos problemas, nós todos aqui temos contas para pagar, todos aqui temos trabalho, temos coisas que precisamos fazer, temos coisas que precisamos resolver, todos aqui temos as nossas próprias dificuldades, mas em nome de Jesus, nessa noite, declare sobre a sua vida, não se prenda. Não esteja preso. Porque você vê, Pedro e João, eles estavam pregando a palavra de Deus e os líderes daquele tempo, os líderes daquela nação, religiosos, vieram prendê-los. A palavra de Deus declara, mandaram trazer Pedro e João, depois de já estarem presos, e interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isto? E a verdade é que o mundo te pergunta isso todos os dias. Com que poder você acha que você tem direito a levantar da sua cama? Com que poder você acha que alguma coisa boa vai acontecer na sua vida? Em nome de quem você acha que você não vai ser preso? Em nome de quem você acha que não vai ser deportado? Em nome de quem você acha que seus filhos vão ser abençoados? A verdade é que todos os dias, e a palavra de Deus fala sobre isso, nós somos como ovelhas destinadas ao matadouro. Todos os dias esse mundo aponta dedos para todos nós. Talvez você aqui já tenha sido vítima de racismo. Eu já fui. Na verdade, quase todos os dias eu sou. A pessoa que limpa o nosso condomínio, ele olha para mim com desgosto. Quem é você, esse brasileiro morando aqui onde só americanos moram? Quem você acha que é? Já ouvi de bancos dizendo, não, desculpa, nós não queremos pastores como clientes aqui. Ódio, racismo, preconceito, todo dia, querido, em qualquer lugar. Não interessa documento ou não documento, green card ou não green card, branco, preto, gordo, careca, cabeludo, seja o que for. O mundo está constantemente apontando dedos. Quem você acha que é? Em nome de quem? Com que poder vocês fizeram isto? Então, e aqui está a chave, aqui está o segredo que a palavra de Deus nos traz. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Você consegue entender? Você consegue entender a diferença? Um homem pescador, um homem que quando Jesus veio ao seu encontro, declara ao Senhor do Universo, afasta-te de mim, porque eu sou pecador, porque eu não mereço a tua presença, eu não quero morrer. Agora dizendo, líderes, autoridades, saibam os senhores que é em nome de Jesus Cristo, que vocês mataram, mas que Deus ressuscitou. Esse é o nome, esse é o segredo, essa é a chave. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. A verdade, querido, é que como judeu, Pedro tinha que se submeter àquelas pessoas. Como judeu, se aqueles homens disserem pare de fazer, ele tinha que parar. A verdade é que como judeu, ele estava submisso à autoridade deles. Mas em nome de Jesus Cristo, contra esse nome não há poder, não há outra autoridade, não há nada. Não há laudo médico, não há nada que vá contra o nome de Jesus Cristo. A maior igreja, a igreja de maior expansão hoje é a igreja perseguida na China. Os números dizem que em coisa de 10 anos, a igreja perseguida, subterrânea da China vai ser a maior igreja em número de pessoas do mundo inteiro. Porque em outras nações onde o evangelho não é perseguido, como aqui nesse país, como no Brasil, como na Europa, onde o evangelho não é perseguido abertamente, né? Vamos colocar dessa forma. As pessoas estão muito confortáveis
Ah, não, essa igreja não, vou para aquela outra. Ah, também não gosto dessa, eu vou para aquela outra. Ah, quer saber, eu já sou escolhido, eu já sou salvo, entendeu? Então eu vou viver minha vida, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Não preciso de pastor no meu ouvido, não preciso ficar lendo esse livro de 2000 anos de idade, entendeu? Não preciso dessas coisas. E a verdade é que cada vez mais as igrejas estão vazias, cada vez mais os crentes estão fracos, cada vez mais a gente está se submetendo. A gente como corpo, como reino. Isso é muito triste. Certamente você conhece, eu tenho certeza que todos nós aqui conhecemos, pelo menos 1, 2, 3, se não 10, 20, 30 pessoas que em algum momento da sua vida te ajudaram na fé, oraram por você, estavam do seu lado e hoje nem sequer mais na igreja estão. Certamente você conhece pessoas que antes estavam on fire, estavam amando Jesus com tudo, apaixonados por Cristo. E agora estão nas drogas, agora estão na bebida, agora estão traindo seus cônjuges. É muito triste. Mas a verdade, querida, é que é isso que o mundo quer fazer, tal como fez com Pedro, tal como João e Pedro poderiam ter feito. À medida que aqueles líderes começaram a prendê-los, a interrogá-los, os dois poderiam ter dito, não, vocês estão certos, me perdoe, vou parar por aqui. Mas a presença do Espírito Santo fez toda a diferença naquele lugar. A presença do Espírito Santo fez toda a diferença sobre a vida deles. Querido, nessa noite, a partir de hoje, em nome de Jesus, não siga a quem te leva preso. Não siga quem quer te levar para as trevas. Não siga quem quer te tirar do sério. Não siga quem quer te tirar a paz. Porque tem muita gente que a gente conhece, tem muito amigo nosso, querido, que liga pra gente só para pedir, só para sugar. Ai, vem cá, você pode fazer isso por mim? Você pode fazer essa outra coisa por mim? Você pode fazer essa outra coisa por mim? Poxa, agora eu tô precisando disso. Hoje uma pessoa me ligou. Enfim, não vou nem entrar muito nesse assunto. Mas tem gente que liga só para pedir. Tem gente que liga e não pergunta como você tá. Tem gente que sequer se importa como você tá, se você tá bem, se você tá mal, como é que tá a sua casa, como é que tá seu casamento, como é que tá a sua família. Tem gente que literalmente não liga, só quer saber o que você pode fazer. E te leva preso. E te leva preso. E te leva preso. Tem tanta gente que se apega a pessoas que maltratam, que distratam. Tem tanta gente em relacionamentos abusivos, não apenas dentro de casa, querido, não estou falando só de marido e mulher, não. Amigos, amigas, colegas, tem tanta gente em relacionamentos abusivos. A pessoa te despreza, mas você quer aprovação, você quer estar junto. Não siga quem te leva preso, não siga quem não quer a verdade. Tem muita gente vivendo mentiras que eles mesmos estão acreditando. Tem gente que fala tanta mentira, que vive em tanta mentira, que acaba acreditando nas suas próprias mentiras. Eu conheço uma pessoa que certa vez disse que assim, nossa, mas eu estou com qual era a palavra? Eu estou com mafiosos atrás de mim e se eu não pagar esse dinheiro, eles vão me matar. E esse mafioso era um pastor. E você fica pensando, querido, onde é que você chegou ao ponto de você estar dizendo que uma pessoa que é seu amigo há 30 anos vai te matar se você não pagar uma dívida? Acredita nas próprias mentiras. Foi se alimentando das suas próprias mentiras, ao ponto de que essa pessoa começou a entrar em pânico e levou a família, e levou amigos, e levou pessoas e comunidade atrás desse, por causa de uma mentira que ele mesmo começou, que ele mesmo plantou, e agora ele mesmo estava acreditando. É muito triste, mas é muito fácil. A verdade é que a mentira, a prisão, seja, querido, uma mentira, seja um vício, seja discutir, seja viver irritado, seja o que for, é muito simples. Começa um dia, e depois no outro dia, e depois de novo, e depois de novo, e depois de novo. E às vezes uma coisa simples como tropeçar numa pedra te faz xingar 25 palavrões, te tira da graça, como a gente gosta de dizer, acaba com o seu dia. Hoje eu estava conversando com uma pessoa, essa pessoa dizendo que ela teve um sonho ruim e acabou com o dia dela. A única coisa que eu pude dizer foi, por quê? Ah, não, porque o sonho foi muito ruim. Eu falei, o sonho teve algum significado? Foi um sonho, foi uma revelação? Foi um sonho profético? Foi alguma coisa assim espiritual? Não. Eu assisti um filme de terror na noite passada, eu sonhei, tive sonho ruim e acabou com o meu dia. Falei, querido, desculpa, é muito pouco. É muito pouco. Certa vez, e assim, eu acredito que as mulheres aqui vão ficar tão enfurecidas quanto eu fiquei quando eu ouvi isso.
Certa vez nós estávamos conversando com um casal lá no Rio de Janeiro. E ele trabalhava e ela era dona de casa, ela ficava em casa, decisão dela. E ela veio conversar comigo e com a pastora Elaine, comigo e com a minha mãe. E os dois dizendo que eles estavam tentando se esforçar em se exercitar, em estar bem fisicamente, em passar mais tempo juntos. E até o momento em que ele falou, a minha esposa, inclusive, ela está se esforçando mais intelectualmente também. E aí, você sabe dessa história, né? E aí eu perguntei, que legal, o que você está fazendo? Você está fazendo uma faculdade? Você está lendo um livro? Ela, não, eu estou fazendo palavras cruzadas todo dia. Eu lembro que eu ouvi e eu fiquei pensando, o que eu faço agora? Porque você não pode rir. Uau, parabéns. E a minha mãe, que é a pessoa mais calma e put together desse mundo, olha para a cara daquela senhora e diz, não, muito pouco. Não, fala sério. Palavras cruzadas é um exercício intelectual? E a verdade, querida, é que a gente se acostuma com muito pouco. Tem gente que acha que assim, 10 minutos de paz dentro de casa é o suficiente, não é. A paz tem que habitar na sua casa, porque Jesus Cristo habita na sua casa. A gente se acostuma com muito pouco. O Espírito Santo está aqui, eu senti um arrepio. Querido, é muito mais do que isso, é mudança de vida. É estar cheio do Espírito Santo. Foi o que mudou a vida de Pedro e de João nesse momento. Estar cheio do Espírito Santo. Mandaram trazer Pedro e João diante deles. Começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem? Então Pedro, cheio do Espírito Santo. O diferencial do crente é o Espírito Santo. O que te diferencia de qualquer outra pessoa lá fora nesse mundo é o Espírito Santo. Que habita em você. Que com o batismo do Espírito Santo vem sobre a sua vida. Te traz poder. Esse é o diferencial. Muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo, nossa, se não fosse Jesus na minha vida. Nossa, eu não sei onde eu estaria se não fosse Jesus. Glória a Deus. Mas, querido, é o Espírito Santo que está ali todo dia falando no seu coração. Não faz isso. Segue por aqui. Não, isso não é uma boa ideia. Ou então isso, exatamente, agora está fazendo certo. A palavra de Deus diz que quando eu não tenho mais palavras para orar, o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Quando o seu intelecto acaba perante Deus e você não tem sequer mais como orar, o Espírito Santo intercede. O Espírito Santo ora. Porque Ele te conhece. E Ele conhece o Pai porque Ele é Deus. Você consegue entender que essa intimidade única e exclusiva só acontece através do Espírito Santo nas nossas vidas? E tem muito crente que esquece do Espírito Santo. Tem muito crente que nunca parou para pensar no Espírito Santo. Como se fosse uma coisa assim, eu tenho e legal. Fica por isso mesmo. Mais cheio do Espírito Santo significa ser mais livre. Quanto mais do Espírito Santo você tiver sobre a sua vida, menos as coisas desse mundo, as aflições desse mundo, as prisões desse mundo vão te afetar, querido. Porque quando o mundo vier contra você, quando parece que tudo ficar escuro, quando parece que você estiver completamente sozinho, o Espírito Santo vai trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O Espírito Santo vai trazer do coração de Deus para o seu coração uma palavra, vai trazer o encorajamento, vai trazer a força, a determinação. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É interessante porque tem muita coisa aqui que sim. Pastor, isso eu já sei. Não, eu já sei que moralidade sexual... Não, quando a gente fala fulano caiu, a primeira coisa que todo mundo entende é ou roubou ou traiu. Batata, imoralidade sexual. Não, roubou. Agora, impureza, discórdia, ciúmes, dissensões, egoísmo, inveja. A gente não para pensar nisso. Embriaguez. A gente não para pensar nisso. A Bíblia ainda diz, irai-vos, mas não pequeis. Você pode ficar irritado. Você pode querer explodir, mas não peca. Mas não peca. Não vai além do ponto. Porque quem faz essas coisas, quem pratica essas coisas, não herdará o reino de Deus. Você consegue ver a quantidade de prisões aqui?
Talvez você esteja lendo esse texto, você esteja dizendo, meu Deus, eu preciso melhorar. Meu Deus, eu sou muito egoísta. Eu vivo discutindo, eu vivo trazendo dissensão. Eu não gosto, uma pessoa fala alguma coisa pra mim, eu tenho que reagir, eu tenho que falar na cara. Nossa, facções, eu tô sempre no meio de fofoca, eu tô sempre no meio de divisão, eu tô sempre no meio de problema. Tem gente que você já sabe. Ah, você conhece fulano de tal? Fulano de tal é problema. Fulano de tal, nossa, mas você sabe dessa história? Ah, sei. E dessa outra? Ih, também. Daquela outra? Nossa, mas esse cara é problema, essa mulher é problema. Tá aqui, querido. Não herdará o reino dos céus. A gente sabe, a gente pensa muito, ah, não, poxa, não posso trair. Não, tem que ser um bom marido. Ou então, não posso roubar, porque roubar, nossa, é pecado, né? 10 mandamentos, não roubarás. Mas, querido, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez e coisas semelhantes. A verdade é que a gente lê um texto desse e a gente fica, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida, porque alguma vez na minha vida eu já caí em 1, 2, 3, 4, 5, 10. Mas esse texto continua. E esse texto continua dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O livro da pastora Elaine, o seminário dela de equilíbrio emocional, é em cima disso, querido, do fruto do Espírito. O fruto não é meu. O fruto não começa em mim. O fruto não é gerado porque eu sou bom. O fruto é do Espírito. Eu desenvolvo, eu rego, eu cuido. Quem aqui já plantou um feijãozinho na vida? Todo mundo já plantou um feijãozinho na vida. E é exatamente isso. O feijãozinho, querido, ele brota sozinho. Depois, não, tem que botar água, tem que cuidar, tem que estar em cima. O fruto do Espírito é isso. É uma questão de prioridade. O que você vai priorizar na sua vida? Ficar discutindo, ficar batendo boca? Ou amabilidade, paciência, domínio próprio, Senhor, domínio próprio, paz, bondade? O que você vai fazer? Uma pessoa vem e te xinga ou faz uma fofoca a seu respeito, ou pisa no seu pé, ou... Tem gente que fala, eu dou um boi para não entrar numa briga. Uma boiada também para não sair. Tem nada de crente, querido. Tem nada de crente. É uma questão de prioridade. Deuteronômio 30:19, o Senhor declara, hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham. Agora escolha. Você consegue entender, querido, que quando alguém vem para tentar te prender, quando o mundo vem trazendo uma dificuldade, quando o mundo vem para acabar com a sua fé, você tem sempre duas escolhas, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha. É uma questão de decisão. Todos os dias, a todo momento. A gente toma centenas, quiçá milhares de decisões por dia. Você hoje, provavelmente, ao acordar, você pegou 2 blusas, você falou, qual dessas 2 blusas fica melhor? Eu vou com essa aqui. Uma decisão. Você decidiu se você ia acordar mais cedo, se você ia tomar banho, se você ia escovar o dente, qual o caminho que você ia fazer para chegar no trabalho, se você ia ligar o GPS, se não ia ligar o GPS, ia vir para a igreja, se não ia vir para a igreja. Milhares de decisões. É uma questão de decisão. Caminho da vida, caminho da morte. Caminho da bênção, caminho da maldição. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobre em espírito, querido, não é não ter o Espírito Santo. Pobre em espírito é ser humilde de coração. Pobre em espírito é se colocar como servo, é servir. É se colocar como o último para servir os outros que vêm primeiro. A verdade é que o caminho da vida e o caminho da morte, da bênção, da maldição, ser cheio do Espírito Santo ou as obras da carne, é uma questão de orgulho, vou fazer o que eu quero, ou de humildade, Senhor, o teu querer, a tua vontade na minha vida. A gente romantiza muitas vezes o Evangelho, a história de Jesus Cristo. A gente acha, não, Jesus me ama tanto que ele escolheu a cruz. Não, Jesus me ama tanto como se Jesus tivesse ido para a cruz, como se Jesus tivesse recebido todo aquele julgamento, todo aquele sofrimento, sorrindo, feliz. É isso aí, estou fazendo isso tudo pela Kátia. Fazendo isso tudo pelo Nick, yes. Querido, Jesus suou sangue na presença do Pai.
passa de mim esse cálice. Eu não quero ir para a cruz. Eu não quero sofrer isso tudo. Eu não quero morrer. Eu não quero isso tudo. Passa de mim esse cálice. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. E suando sangue, o nível mais profundo de depressão que qualquer pessoa já chegou. Experimentos em laboratório com ratos. Os ratos não sobreviveram a suar sangue. Você consegue visualizar? Naquele tempo, as roupas de linho, as roupas clarinhas. Imagina as vestes de Jesus após ele ter suado sangue. Foi assim que ele foi preso. Foram essas vestes que os guardas romanos tiraram sorte para ver quem ia ficar. Ensopadas de sangue. Antes sequer dele ir para a prisão Antônia, antes sequer de qualquer coisa começar. Ele não queria a cruz, mas ele se submeteu. Ele não queria os cravos, mas ele se submeteu. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram os homens comuns, eu amo essa passagem. Essa liderança religiosa da época, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Querido, se tem alguma coisa que eu quero que as pessoas falem sobre mim, reconheceram que ele havia estado com Jesus. Se tem uma coisa que assim, não interessa se você é uma pessoa comum, se você é um intelectual, se você não sequer terminou o ensino médio fundamental, ou se você tem pós-PhD por Harvard, não interessa. Eles eram homens comuns, vidas simples, nada especial a respeito deles. Eles muito provavelmente fediam a peixe porque eram pescadores a vida inteira. Nada especial em relação a eles. Mas eles eram corajosos, admiráveis e cheios do Espírito Santo, porque essa é a diferença que Jesus faz. Nunca deixe ninguém dizer que você não é o suficiente. Nunca deixe ninguém dizer que Deus não consegue operar na sua vida. Nunca deixe ninguém falar menos a seu respeito. Porque, querido, eu amo essa passagem. E cada vez que eu leio essa passagem, lágrimas vêm aos meus olhos e eu oro, Senhor, que seja eu. Porque as glórias desse mundo significam nada para o reino dos céus. Quanto dinheiro você tem na sua conta não significa nada para o reino dos céus. A diferença quem faz é Jesus. Que nessa noite a sua oração seja exatamente essa. Que o mundo olhe para você e veja. Ele esteve com Jesus. Ela esteve com Jesus. E ainda mais, Jesus está com ele. Jesus está com ela. Essa é toda a diferença. É assim que nós somos livres. Livres de pensamentos que não edificam. Livres das pessoas que querem nos aprisionar. Livres das aflições desse mundo. Ele esteve com Jesus. Ela esteve com Jesus. Que essa seja a nossa oração. Senhor, que a Tua presença na minha vida faça toda a diferença. Senhor, que a Tua presença na minha vida me leve a ser diferente. Me leve a buscar o fruto do Espírito Santo. Me leve a desenvolver amabilidade, paciência, amor, paz, bondade. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Senhor, que eu seja livre por causa do Senhor em mim, por causa da Sua vida em mim. If you want to know more about us, go to wearefrontier.com. Look us up on social media or join us in worship every week. God bless you.